Salve Maria Santíssima. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o livro do Gênesis e uma pequena chave de leitura para o início do livro do Gênesis. Logo no início, quando vai falando sobre a criação do mundo, vai relatando o que vai sendo criado a cada dia. E nesses dias da criação, o relato ele vai fazendo um grande paralelo com outras passagens bíblicas, né? E eu estou me baseando no livro A Bíblia Explicada, aqui da editora Quadrante. E ele vai tratar todo esse livro, de praticamente quase 200 páginas, a Bíblia como essa aliança com Deus, uma linguagem de aliança. A chave de leitura de toda a Escritura sendo como essa aliança de Deus que amou para conosco, Deus que nos ama e nos escolhe. Então, nessa parte de Gênesis, ele vai mostrar que há um paralelo profundo entre a história da criação, ali dos primeiros dias, e a construção do templo. Ou seja, os detalhes minuciosos que vão sendo detalhados aqui na narrativa de Gênesis vai sendo um paralelo muito belo em relação à questão de outros textos bíblicos, né? Por exemplo, o paralelo de Gênesis 2:1, Gênesis 2, do 1 ao 3, com Êxodo 39, os versículos 32, 42 e 43. Outros textos da Escritura, como o Salmo 76, 78, melhor dizendo, versículo 69, o Salmo 148, né? Então vai mostrando esse paralelo entre a criação e a construção do templo. Vai mostrar que a criação é de fato esse grande templo. E o templo é como se fosse uma miniatura, né, da criação. Então, uma via de duas mãos, né? A criação, uma amplitude do templo, e o templo, uma miniatura da criação. Bem interessante isso. Quando nós vamos avançando na compreensão aqui do texto bíblico, vai sendo colocado que Adão é criado e ele é criado à imagem e semelhança de Deus. E o que isso vai significar, né? Dentro do contexto teológico, esse sentido mais profundo seria o de ser filho. E aqui o autor vai justificando da seguinte forma: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança e à sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Isso está em Gênesis 5, versículo 3. Então aqui o imagem e semelhança está ligado à questão da filiação de Sete para com Adão. Então ele vai fazendo esse paralelo e mostrando que a linguagem imagem e semelhança é uma linguagem de filiação. Mostrando que quando a Escritura fala que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, ele vai declarando a nossa filiação
adotiva, né? O Senhor que nos escolheu como filhos. Ou seja, que Adão era filho de Deus, melhor dizendo, sendo mais explícito, fechando aqui mais, sendo mais exato, mais preciso, né? Mais circunscrito, né? Não ampliando tanto. É Lucas 3, versículo 38. Quando nós vamos avançando aqui no capítulo de Gênesis, vai falar que Adão foi colocado ali no jardim para servir, né? No caso a Deus, e guardar o jardim, servir e guardar. E o autor vai colocando que é incomum encontrar esses dois verbos juntos na Bíblia. Não os encontraremos juntos novamente até muito mais tarde, em Números 3, versículos 7 a 8, onde ambos os verbos servir e guardar descrevem juntos o que os sacerdotes fazem no local de adoração. Para o leitor antigo, a incumbência de servir e guardar, dada a Adão no jardim, tinha um tom sacerdotal, ou seja, os leitores antigos, eles entendiam provavelmente que o Éden era um templo original e que Adão é colocado aqui como um sacerdote, né, do templo original, que guarda, que serve, que protege. Depois, quando a gente vai avançando, também no texto bíblico, a gente vai vendo em Lucas 1, 26, versículo 28, é dado a Adão o poder de dominar a terra, as outras criaturas, né? E esse domínio é um papel de rei, de reinar sobre a criação. No sentido bom aqui, não no sentido pejorativo, não no sentido depreciativo, né? Então, Adão, além de ter a característica de sacerdote, tem a característica também de quê? De rei. Depois nós vamos ver, ainda em Gênesis 2, do 18 ao 20, Deus confere a Adão a tarefa de nomear os animais, dar nome. E alguns autores vão dizer que o dar nome é no sentido do trabalho intelectual que Adão vai exercendo. O cuidar do jardim e o servir é o trabalho braçal, e o dar nome é o trabalho intelectual, né? Os dois níveis de trabalho. Mas aqui nesse texto o autor vai tendo uma interpretação também avançando para um outro lado, né? Que não é contraditório, mas enriquece. Ele vai dizer que Gênesis 2, do 18 ao 20, o poder que é conferido a Adão de dar o nome aos animais pode não parecer muita coisa para nós, mas nos tempos antigos, dar o nome era um grande privilégio, né? Apenas o criador de algo poderia dar um nome a esse algo. Por exemplo, na nossa cultura, o inventor, quem é que dá um nome a algo que é inventado? O inventor. Se alguém descobre a cura de uma doença, né? Até hoje, né? É claro que quem descobriu um tipo de algo maravilhoso para curar um certo tipo de doença, então recebe o nome, né, daquela pessoa que fez aquela benfeitoria. Continuando aqui. Apenas o criador de algo poderia dar um nome a esse algo. Se escreveu uma canção, completou uma escultura, ou gerou um filho, você tem o direito de dar o nome, ninguém mais. Aqui Deus está fazendo de Adão seu representante legal e dando-lhe um privilégio divino,
o direito de nomear as criaturas de Deus. E não só como Adão está dando os nomes às criaturas, ele está realmente falando em nome de Deus. E como é que nós chamamos alguém que fala em nome de Deus? Ou seja, um profeta. Então, nesses textos bíblicos, nós vemos Adão sendo apresentado como sacerdote, rei e profeta. Ele é apresentado como filho, e esse filho, ele tem características e, de fato, ele é sacerdote, rei e profeta. Claro que, no sentido mais profundo, né, isso vai apontar depois para o novo Adão, que é o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro profeta e o verdadeiro rei dos reis, que o seu reino não terá fim. Mas isso a gente vai ver em outros momentos, numa leitura mais cristológica. Por enquanto a gente está mais adentrando na perspectiva mais literal do texto, certo? Então aqui é um pouquinho do início do Gênesis. Um abraço, salve Maria.